Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto. A família franciscana celebra São Luís, rei de França, patrono da ordem franciscana secular. Ele viveu de 1215 a 1270. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que virá o Senhor. Se compreendesses isso, o dono da casa, se soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Ficai vós também preparados. Qual é o servo fiel que o Senhor colocará à frente da sua casa para dar o alimento aos seus na hora certa? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar agindo assim. Ele lhe dará a administração de todos os seus bens. Mas se aquele servo mau começar a pensar: meu senhor tarda, e começar a bater nos seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados, quando o Senhor chegar, na hora em que aquele servo não esperava, e nem o dia em que ele vigiava, o Senhor o partirá ao meio, e o lançará na sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus dirige essa palavra aos seus discípulos, àqueles e aquelas a quem ele convocou um dia e colocou à frente da sua casa, para alimentar o seu povo, zelar do seu povo e esperar a sua volta. Dia em que ele não diz para nós. E não é somente na hora de nossa morte, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas também das manifestações do Senhor em nossa vida. Por isso, hoje essa palavra é dirigida a todos nós que assumimos os ministérios em nome do Senhor para servir a sua casa e edificar o seu corpo, que é a Igreja una, santa, católica e apostólica. Una porque é uma só. Santa porque ela pertence ao Senhor e Ele habita no seu meio. Católica porque a palavra católico significa universal, mundial, igual no mundo todo. E apostólica porque ela foi edificada sobre o alicerce dos apóstolos. Mas nem todos nós que fomos convocados pelo Senhor nos mantemos vigilantes e nos mantemos também na esperança da sua volta. Às vezes desencaminhados pelos erros e vencidos também por esse tempo que não chega, nós também podemos perder de vista a nossa consagração religiosa, a nossa consagração matrimonial ou a nossa consagração sacerdotal. E assim, achamos que o Senhor não virá mais, não aguardamos mais, não vigiamos mais. Por isso, Jesus hoje convida a mim e a você a levarmos uma vida vigiantes ou vigilantes, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Ele se manifestará a mim e a você. Isso pede de cada um de nós, então, cautela e vigilância. Estais com os rins cingidos, diz o Senhor, e também com as lâmpadas acesas, porque pode acontecer que, cansados pela demora, desencantados pela vida, seduzidos pelo erro, eu e você podemos começar, como diz o Senhor no Evangelho de hoje, a maltratar os nossos companheiros, a sermos violentos com eles, a comermos e bebermos e assim ficarmos totalmente incapazes de administrar o patrimônio do Senhor, de conduzir a casa do Senhor, e assim Ele nos encontrará também totalmente perdidos, acomodados e preguiçosos, alienados, inertes diante da missão. Por isso hoje o Senhor convida a todos os seus discípulos e discípulas de todos os tempos a mantermos os rins cingidos e as lâmpadas acesas, para não acontecer
de que nós não tenhamos mais a capacidade espiritual e discernimento do Espírito para enxergarmos e vermos as manifestações que Ele vai fazendo a cada dia em nossa vida. Essa manifestação muitas vezes irá acontecer em situações assim muito delicadas. Por exemplo, quando nós tivermos que aprender a perdoar aqueles que nos fazem o mal, quando nós tivermos que deixar situações de erros em que nós embarcamos nela e tivermos que corrigir a nossa vida, corrigir o rumo da nossa caminhada por causa do Senhor, para que não venha acontecer conosco o que aconteceu com Moisés lá no livro do Êxodo, onde ele foi reprovado. Ele não entrou na terra prometida porque ele não acreditou, diz o texto bíblico, porque ele se deixou levar pela dúvida, pelo medo e não esperava mais a vinda do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra é muito séria para todos nós. Mas quando nós mergulhamos num mundo onde nós não levamos mais em conta o temor do Senhor, e quando eu falo de temor do Senhor, não é aquele medo de quem tem medo de polícia, de escorpião ou de assombração. Mas o temor significa reverência, respeito e também medo. Temais aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso, para nós, discípulos e discípulas de Jesus, que fomos convocados por Ele, atraídos pelo Pai até Ele, e fomos colocados à frente da sua casa para alimentarmos o povo de Deus, pastorearmos o povo de Deus, a nós será cobrado muito mais. Por isso, tomemos cuidado e peçamos ao Senhor a graça de estarmos com os rins cingidos e as lâmpadas acesas, para que nós não venhamos perder de vista ou perdermos o sentido da nossa consagração sacerdotal, da nossa consagração religiosa e da nossa consagração matrimonial, para que o Senhor não venha no dia em que nós não esperamos, na hora em que nós não aguardamos, e Ele nos encontre numa vida totalmente desorganizada e desviada do seu caminho. Permita a Deus que nem eu e nem você sejamos encontrados nessa situação, porque aí, diz o Senhor, seremos lançados na sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda que eu e você carreguemos uma dosagem de hipocrisia, carregamos uma dosagem dos nossos contra-testemunhos, mas mesmo assim, cada dia que nasce, o Senhor se manifesta a cada um de nós, querendo nos conduzir ao deserto, ao lugar da provação, para falar de novo aos nossos corações. Logo mais às 19 horas, nós teremos a nossa Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Às 20 horas teremos o nosso grupo de oração, realizando a sua missão também pela internet. E na comunidade Nossa Senhora do Rosário do Cremeri, teremos a adoração ao Santíssimo. Amanhã, sexta-feira, 6 horas da tarde, as mães que oram pelos filhos, e às 19 horas a Santa Missa. E já está tudo preparado para o nosso retiro de cura e libertação interior, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de setembro, sempre a partir das 13 horas, encerrando com a Santa Missa. E será dinamizado pelo nosso irmão Frei Wilson Balbino, que está vindo lá do Paraná para realizar conosco um grande momento sagrado, um grande momento de reavivamento da nossa fé, para nos mantermos também vigilantes, aguardando a hora e o dia do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Luís, rei de França, rogai por nós. Paz e bem.